Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu saí de casa, tá? Então, eu sempre morei com a minha mãe, e a minha mãe, ela casou com o meu padrasto, eu tinha 6 anos. E na minha relação com o meu padrasto foi diferente, porque ele tinha muito ciúme de mim com a minha mãe, e eu também tinha muito ciúme dele com a minha mãe, porque ele foi morar com a minha mãe e eu já entendia, né? E aí ele queria ficar competindo a minha atenção com a minha mãe, entendeu? E aí foi indo, a minha mãe foi se afastando de mim, ela ficava mais com ele, ela me deixava muito de lado. E aí eu fui crescendo com esse afastamento que ela foi criando, com essa barreira que ela foi criando entre mim e ela. Que fazia mais as vontades dele do que as minhas, né? Eu não tinha um momento de conversar com a minha mãe sobre minha vida, sobre o que estava acontecendo comigo, porque às vezes se eu contasse alguma coisa pra ela, ela ia lá e contava pra ele, aí era motivo dele vir brigar comigo, ele já me bateu. Então, assim, a gente tinha uma relação muito conturbada. Aí foi quando um dia que eu decidi namorar com o meu ex-namorado e eu fui pra levar ele lá em casa pra pedir, porque eles eram muito rígidos e tinha que pedir, né, pra namorar e tudo. Gente, aí igual eu tava contando pra vocês, quando eu comecei a namorar, aí desandou tudo, piorou foi tudo, porque o meu ex-namorado e o meu padrasto não dava certo. Meu padrasto proibiu ele de frequentar a minha casa, que era a casa, né, onde minha mãe e meu padrasto moravam. Então, pra mim namorar, eu tinha que namorar na rua ou na casa dos outros. Aí você pensa, pra uma menina de 16 anos, na época eu acho que eu tinha 16 ou 17, não lembro. Com o primeiro namorado, você tem que namorar na casa dos outros, porque você não pode namorar na sua própria casa, porque os seus pais não deixam. Aí é muito complicado, né? Então, aí foi muito ruim, porque foi um momento assim que eu só chorava, que eu trabalhava, eu estudava de manhã, saía 11h30 do serviço, meio-dia eu tinha que, 11h30 da escola, meio-dia eu tinha que entrar no serviço, saía 8 horas da noite, e eu chegava em casa, tomava meu banho, às vezes jantava, às vezes não, entrava no meu quarto e dormia. Ficava só trancada no quarto, porque eu não tinha essa liberdade de chegar, conversar, perguntar, nossa, como foi seu dia? Não tinha essa sabe? Essa rotina, essa amizade. Aí foi uma fase muito conturbada pra mim. E o meu padrasto sempre bebeu muito, ele sempre bebeu pinga, ele sempre bebeu cerveja. E aí, num dia, porque eu estava deitada no sofá assistindo televisão, e um amigo dele chegou, ele achou ruim que eu não sentei, que eu continuei deitada, sendo que o amigo dele foi conversar com ele lá na cozinha. Aí ele achou ruim comigo e eu sempre, gente, sempre, eu calava a boca só pra minha mãe. Para as outras pessoas eu nunca fui de calar a boca, principalmente pra ele, que sempre bateu de frente comigo, ele nunca procurou ter uma amizade comigo, ele sempre procurou a ficar, sabe, me criticando, a ficar me pondo pra baixo. Na frente das minhas amigas, eu levava minhas amigas em casa, ele ficava falando meus defeitos pras minhas amigas, sabe, e ficava me pondo só pra baixo. Então, é uma pessoa que quando eu cresci, ficou sempre apontando meus defeitos, sempre me criticando, eu não gostava dele e por isso eu nunca respeitei, eu não tinha ele como figura, como um pai, sabe? Aí ele falou comigo que eu não lembro o que ele falou direito, na verdade, mas eu só sei que ele falou, achou ruim que eu estava deitada e eu rebati. Aí ele falou uma outra coisa comigo e eu falei pra ele que se nem os filhos dele aguentou ele, que não era eu que ia aguentar. Porque os filhos dele também, ele tem 3 filhos, os filhos deles também moravam com a gente morava todo mundo junto, e os 3 saíram de casa pelo jeito dele. Ele é muito ignorante e tudo. E aí ele virou pra mim e falou que se eu não tava satisfeita era pra eu pegar minhas coisas e ir embora. Aí eu já tava cansada, gente, cansada, eu tinha 17 anos, eu já tava cansada de não poder namorar em casa mais, de não poder sair. Aí eu peguei e falei, tá bom. E gritei com ele, aí a gente discutiu feio, ele veio, eu tive que fechar a porta porque ele ia me bater,
porque até foi erro meu também, porque eu vi que ele tava alterado com a bebida, eu devia ter ficado calada, mas assim, eu não aguentei, meu sangue subiu. Aí eu arrumei minhas coisas, aí minha mãe veio no quarto chorando, aí eu liguei pra minha madrinha na hora, né? Porque a minha madrinha, ela sempre me socorreu, eu tenho assim que agradecer a Deus pela vida dela, por ela ter me apoiado, me acolhido, porque ela foi como uma mãe pra mim, eu não tinha pra onde ir e ela me ajudou. Aí a gente ligou pra ela foi, me buscou, ele e meu padrinho, eles tinham acabado de chegar do serviço, eles estavam com a roupa de serviço. Aí eles foram, me buscaram, eu recolhi minhas coisas todas e pra mim foi muito difícil, gente. Foi muito difícil, porque eu sempre fui muito apegada com a minha mãe. Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 1 ano. E ela sempre criou a gente sozinha, sabe? E sempre batalhou, sempre trabalhou pra criar a gente sozinha, pra uma pessoa de fora vir me tirar da minha própria casa. Isso foi muito difícil pra mim. Eu lembro que muitas vezes eu tava no meu serviço e eu chorava porque minha mãe, ela não fez nada, sabe, pra impedir. Mas o tempo foi passando, eu fui entendendo que os propósitos de Deus pra nossa vida, a gente não entende, mas tudo na nossa vida tem um propósito. Eu fui compreendendo, eu fui aceitando. Na época que eu namorava, esse ex-namorado, ele foi assim um pai pra mim. Eu assim tenho que agradecer imensamente pela vida dele, porque ele me ajudou demais, me deu força, me apoiou sempre que eu precisava dele, ele tava ali comigo. E aí eu saí e fui morar com a minha madrinha. E aí eu fiquei 1 ano mais ou menos morando com a minha madrinha e depois eu vim morar na mesma cidade que o meu ex-namorado, que é onde eu moro hoje, pra morar com o meu pai. Hoje eu tenho uma ótima relação com a minha mãe, com o meu padrasto também. A gente não brinca, a gente não tem a relação de amizade, mas a gente tem uma relação de respeito pela minha mãe. Aí muitas pessoas podem pensar assim, como que uma mãe pode deixar um filho por causa de um homem? Mas eu, na condição de filha mais velha, que eu sempre tive essa posição de filha mais velha, porque eu tenho uma irmã mais velha, mas ela é deficiente. Então, eu sempre tive a responsabilidade a mais do que eu tinha, na verdade. Minha mãe sempre me pôs essa responsabilidade a mais. Então eu pensei que eu que tinha que sair, porque minha mãe e o meu padrasto já tem uma filha junto. Eu vou casar, eu vou ter filhos e a minha mãe vai ficar sozinha. Então eu preferi, se ele faz ela bem, né? O problema dele era comigo e não com ela. Então se ele faz ela feliz, se ela está feliz com ele, então que eles continuem juntos, então eu que saia. Então, na época eu fiquei muito triste. Nossa, eu chorava, gente, eu chorava demais. Mas Deus foi colocando no meu coração, sabe? Me dando paz, me dando calma. Eu, graças a Deus, sempre tive fé em Deus. Eu nunca desacreditei hora nenhuma que Deus estava comigo. E eu vejo que Ele tá comigo, que a mão dele tá sobre mim. Gente, eu fui editar o vídeo agora e eu percebi que eu não encerrei o vídeo, tá? Então, assim, eu só gostaria de falar pra vocês que não desacreditem nos seus sonhos, tá? Hoje, a minha mãe, ela é tudo que eu tenho na minha vida. Ela me apoia, me ajuda. Então, assim, aquela fase que eu passei, eu precisava ter passado. Precisava ter passado por isso pra eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. E eu dou, assim, graças a Deus pela vida da minha mãe, por ela estar comigo, por ela me ajudar. Eu amo ela. Então, assim, eu não tenho nada de rancor e mágoa. Hoje em dia eu não tenho mais nada. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus e a ela também por me apoiar e me ajudar em tudo, né? Porque lá foi uma fase e já passou.